Olá, meus amigos. Hoje, neste dia 17 de abril, vamos falar sobre Coré, a rebelião de Coré, que remete a Apocalipse, 12, a rebelião do adversário, o filho do Belial, não é? Que a parte começou dele. Outros acompanharam, que tinham o mesmo pensamento. Mas vamos ler em Números 16, que tem também Apocalipse, que nos remete a Apocalipse 2, que fala dessa rebelião de Coré. E outros anjos que caíram também depois disso, que está no Gênesis 6. Então eu vou ler aqui para começar, para trazer clareza. E leiam em casa, leiam a palavra. 16 fala assim: a Paraxá já tem o nome, Corá, que é Coré. Corá, filho de Israr, neto de Quirate, bisneto de Levi, junto com Datã e Avirã, os filhos de Eliave, e Onã, o filho de Pelete, descendente de Ruven, mostrando aqui que outras tribos se juntaram, não é, a ele. A gente lendo e levando a Gênesis 6, para saber da queda, que Yeshua morreu antes da fundação do mundo, para nós trazermos esse entendimento, porque é importante. Se tudo que está na palavra é importante, o Senhor deixou para nós conhecermos a nossa história. Por isso que ele deixou escrito, ele entregou para Moshe essa Torá, não é? E ele falou para fazer franjas, e Deus, que é o tzitzit, e tem no tzitzit tem 5 nós, que simboliza, os 5 livros que o Senhor deu para Moshe, que é a Torá. E a gente tem que conhecer a Torá, uma palavra num todo, mas a gente tem que remoer esse código da vida. E aqui para completar, reuniram homens, do 2, e se rebelaram contra Moshe, contra Moisés. Aliaram-se a eles 250 homens de Israel, líderes da comunidade, membros importantes do conselho, homens de bom conceito. Eles se reuniram contra Moisés e Arão e disseram-lhes: vocês se valorizam em demasia, afinal toda a comunidade é sagrada. Todas as pessoas todas as pessoas, e Adonai está entre eles. Por que então vocês se elevam acima da Assembleia de Adonai? Quando Moshe ouviu isso, prostou-se com o rosto em terra. Ele disse a Coré e a todo o grupo: amanhã cedo Adonai mostrará quem é dele e quem é a pessoa santa que ele permitirá que se aproximem dele. Então aqui, se for fazer as contas na caída, fala que 1/3 lutou ao lado do Senhor. Miguel e seus anjos, 1/3 lutou ao lado do Senhor. Apocalipse 12. E 1/3 ficou que lutou ao lado do Satanás e seus anjos contra Miguel e seus anjos. E 1/3 a cauda do dragão lançou sobre a terra, ficou em cima do muro, teve medo, não escolheu. A gente for em dividir aqui, era 70 líderes que tinha, não era? Que o Senhor separou 70 homens para ajudar Moshe, não é? 70 nações, nada é por acaso. 70 nações, 77 líderes, vamos aumentar em um 0, 70 homens aqui. No caso aqui foi 200, nesse texto fala que foi 250 líderes de renome, pessoas conceituadas, falar contra Moshe, protestar, não é? Queria reivindicar, tirar Arão e Moisés. Eles queriam, o que Coré queria? O que Coré e todos os outros queriam? O que o Satanás levando lá? O que Coré queria? O que Satanás queria? É uma resposta aqui, mais na frente eu vou falar o que Satanás queria, não é? Com toda essa revolta. O que Coré queria? Se você saber o que Coré queria, você vai saber o que Satanás queria. A resposta está aqui, no texto aqui de Coré. Nessa rebelião de Coré. O que ele queria? O que ele estava lutando? O que ele estava reivindicando? Ele era um levita.
Ele fazia parte ali, ele carregava os utensílios, ele trabalhava na construção. Ele, todos aqueles líderes, eles tinham sua tarefa importante. Elas pessoas de renome ali, reconhecidas entre o povo. Não era qualquer um, não. Eram pessoas de renome. Coré era uma pessoa de renome e os outros também. Então, vamos aqui para trazer um entendimento só nessa continha, para a gente saber que esse foi mais de um texto, né? Se a gente for fazer a conta, né, 700 menos 250, dá, né, 400, é mais da metade, mais de um texto ali, né? Porque depois não cai, não é só, ele leva outros depois, que se nós formos ler no 17, que depois de toda essa morte, essa dor, no dia seguinte, que está aqui escrito no 17, no dia seguinte, é 17, o versículo 6, o versículo 9, deixa eu ver aqui, é o 16, que fala assim: no outro dia, o povo todo se voltou novamente contra Moisés e Arão. Eu vou ler mais tarde, mas só para trazer um entendimento, vamos ler mais uma parte que fala aqui. Da parte que ele é levado, que é importante. Eu vou ler essa parte e trazer o entendimento do que eu li que eu entendi desse contexto, não é? Cada homem aí o Senhor dá ordem, né, para adiantar. O Senhor, ele ora o Senhor, quando ele prostra, ele fala com o Senhor fala com ele. O Senhor fala, como o Senhor fala com a gente, na nossa mente, o Senhor habita dentro de nós. E o Senhor falava, além de falar com ele face a face, o Senhor, ele prostrava, Moisés orava, o Senhor já dava a resposta para ele. Moisés era assim. Era o homem que Deus falava com ele face a face. Por isso que ele é a representação na terra. Foi a representação que virá depois de mim. Não é? Mas sabemos que Yeshua é maior do que ele. Ele é a representação que viria depois dele. Não é? Aqui ele representa Yeshua. E vamos trazer o entendimento aqui. Aqui ele estava todo nesse contexto e ele falou que então levasse incensário, que o Senhor ia escolher então. Quem é que ia entrar no Santo dos Santos? Quem é que ia poder, quem o Senhor iria escolher? E aí eles vão no outro dia, levam o incensário. Eu vou ler aqui para trazer um entendimento. O 20. A palavra é melhor do que a minha fala. A palavra não é minha, né? Não é nossa, a palavra é do Senhor, para nos dar vida e entendimento. Adonai disse a Moshe e a Arão: separem-se dessa assembleia. Aí for falar assim, o Senhor, lá na guerra, por que o Senhor permite? Por que o Senhor já não destruiu tudo? Às vezes a gente pode pensar, né? Eu já pensei. Por que o Senhor não destruiu tudo na guerra, que o Satanás caiu? Por que o Senhor não destruiu tudo, não acabou logo com tudo? Que Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Só que Ele não criou máquinas, Ele criou seres, filho. Você tem um filho bonitinho que você cria com todo amor, com todo carinho. E ele cresce, desde pequeno, às vezes ele pequeno, ele já quer te rebater, já quer não te obedecer. E você, como pai, só quer o melhor para ele. Só quer que ele se vá bem, você quer dar as melhores coisas, você quer fazer de tudo para que ele progrida e que ele seja uma pessoa de bem, honrada, né? Para as outras pessoas, não é verdade? Então aqui, o Senhor podia destruir, como aqui esse texto está falando, o Senhor podia. Mas o amor do Pai é tão grande. E Yeshua com o Pai é um. E o amor dele é tão grande, ele quis, o Pai se ira. Ele tem sentimento, ele tem mente, não é? O coração dele dói, ele tem ouvidos para te ouvir, não é verdade? Ele vê, ele olha para você, ele tem olhos como nós temos, ele tem sentimento. E ele se irou, queria sair de perto. E como tem até um texto, não sei qual aqui, que fala, afaste-se dele, Moisés, acho que mais na frente um texto. Acho que aqui no 14, acho que no 14 fala assim, o povo lá se voltando, ele fala para Moisés sair deles, eles se voltando, querendo voltar lá para o templo. Por isso que ele é representado, ele fala, afaste-se dele que eu vou fazer de você, Moisés, uma nação. Ele podia ter feito isso, o Senhor podia ter destruído tudo ali e não dado oportunidade para aquele 1/3 que foi lançado, em Apocalipse 12. Ele podia ter
acabado com aqueles que se voltou, não tem perdão, aquele que se volta contra o Espírito Santo. Eu paro e falo para trazer entendimento do que a gente está lendo, não é? Ali ele podia ter acabado com tudo, mas e o texto? Um terço, muita gente, muita gente, meus irmãos. E um texto que não teve a oportunidade de pegar na espada e escolher, porque eles ali foram falar, mas eles não escolheu, nós somos pecadores, nós não escolhemos ao lado do Pai sabendo que Ele que criou todas as coisas, que Ele é bom. Nós no reino a gente sabia, e por que a gente não ficou do lado do Pai? Ficou com medo, a gente teve dúvida. Então, se você duvidou, por isso que fala quem está em cima do muro já é do adversário, tem essa conversa, né? Então, se o pai podia ter feito isso, como ele falou aqui, ó, afaste dele, Moshe e Aarão, eu vou destruir esse povo. Ele podia destruir esse povo. E de Moisés e os anjos que ficaram fazer tudo de novo. Mas o pai sabe de todas as coisas. E o filho ali, ele demonstra o amor tão grande. Por isso que ele é escolhido. Não há salvação. Porque ele deu a vida, ele lutou por você e por mim, desde lá da eternidade. Ele estava na frente dessa batalha grande. Por isso que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Por isso ele foi colocado lá em cima, no topo. Ele está lá, ele é que tem acesso direto ao Pai, ele é que está à destra do Pai. E vamos continuar lendo no 22, né? E fala que eu vou destruí-los imediatamente. No 22, eles se prostraram com o rosto em terra, não é? E disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a humanidade, se uma pessoa cair e te irarás contra toda a assembleia? Adonai respondeu a Moshe, diga à assembleia que se afaste das casas de Coré, Datã e Avirã. Moshe levantou-se e foi a Datã e Avirã e aos líderes de Israel, os líderes de Israel o seguiram. Ali ele disse à assembleia, deixem as tendas desses homens ímpios. Não toquem em nada que lhes pertençam ou vocês poderão ser engolidos por todos os seus pecados. Assim eles se afastaram das tendas de Corã, Datã e Abiã e ouviram. Vamos saltar aqui para o 30. No entanto, se Adonai fizer algo, onde ele fala lá, né? Se Adonai fizer algo novo, se o solo se abrir e os engolir com tudo o que possui, e eles descerem vivos ao Sheol, vocês entenderão que estes homens demonstraram desprezo por Adonai. Então quando a gente lê, que vê aqui que lá nesse texto, quando a gente vai colocar que a terra abre e engole todos eles, é na guerra lá, quando Miguel está lutando com seus anjos e Miguel lança e empurra nesta terra aqui que nós estamos, nessa terra caída. Então a queda foi grande, só que antes de cair, ele lançou com a sua cauda, ele derrubou os outros que não escolheram. Porque por isso que fala que ele é nosso acusador. Aqueles lá não escolheu, não é? Quando fala lá que acusa só, ele está ao nosso derredor. E Yeshua aqui, quando fala desse abismo que abriu, esse Sheol, que eles foram lançados já, colocando, nos remete a queda de Satanás e seus anjos, que eles caíram e foram lançados no Sheol. Foram lançados pelo anjo Miguel e seus anjos, não é? Então fala aqui que foram empurrados. E se nós formos levar? E quem representa ali a chance da escolha do resgate? Os filhos de Coré. Os filhos de Coré representam essa terça parte que o Senhor Yeshua veio resgatar. Um texto que eu até anotei aqui, quando fala que está em Números 17, 13, está claro ali, Moshe, né, representa Yeshua, que morreu. Quando fala, eu vou ler aqui no 17, fala assim, o número, que eles vai pela segunda vez, antes de falar onde Yeshua morreu,
nestes textos aqui que eu estou lendo, para trazer um entendimento completo. Onde Yeshua está aqui? Onde Yeshua morreu aqui nesse texto, antes da fundação do mundo? Aqui nessa parte, quando todos caem, e Yeshua vai ali, vamos colocar Moshe, vai ali e se prostra. Depois de tudo dos acontecimentos, Yeshua vai, fala com Coré, adverte, mesmo assim não tem oportunidade. Coré, com os seus, vai ali, se afasta, o chão abre, engole a Coré, a todos os seus familiares. Tem 2 filhos ali, Coré tem 2 filhos. E se a gente for ler o texto, tem crianças ali também que é lançada. E vou falar assim, mas o Senhor disse que vinde a minhas criancinhas. Não, fala também, tem salmos que fala que desde o ventre o Senhor conhece. Desde o ventre o Senhor conhece você. Desde o ventre o Senhor sabe quem é você. Que está lá o texto também quando ele fala, né, que ele amou a Jacó e odiou a Esaú. Ele sabe das intenções do coração desde quando nós somos formados. Ele nos conhece desde lá da eternidade. Ele já sabe. Mas nós estamos aqui, esta é a oportunidade. Quando nós viemos aqui, esse teste, todos nós temos que passar por este teste de vir, de nascer da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não tem oportunidade de alcançar o reino do céu. Então, nesta queda, está claro nestes textos, leiam o que eu estou falando aqui, leiam em casa, estudem a grandeza deste texto para saber o amor do Pai, o amor de Yeshua, o amor de Yeshua pelas nossas vidas, pela vida da humanidade, daqueles que tiveram medo, muitos por medo, não lutaram, ficaram acanhados, outros tiveram dúvidas, não é? Outros até podem ter falado palavras, não, tá errado, igual eles aqui, não, Deus não tá só com vocês aí, não. Muitos podem ter duvidado, não, mas será que o Pai criou todas as coisas mesmo? Será que é assim? Pode ter duvidado lá da criação, querer tomar o lugar, não. A gente também pode ser líder, a gente também pode... a gente tem que saber o que, como tá falando aqui, o que Coré queria. Coré queria entrar nos santos do santo. Coré era levita. Ele tinha sabedoria, ele tinha um discernimento, tinha um conselho. O Satanás tinha todas as pedras, tem as 9 pedras. Ele ia e subia aos céus, como está falando lá. Ele e os outros tinham grande hierarquia, os que caíram, como está escrito em Ezequiel 28 também. Então, ele tinha o poder, mas ele queria mais. Ele queria algo que era só do Pai. Por isso que não há perdão com aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Que a palavras às vezes a gente não pode trazer aqui, mas que o Espírito possa trazer entendimento para quem for me ouvir. Não está escrito? Yeshua falou que não há perdão para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Por isso que não há perdão não houve perdão para Coré e os seguidores dele. Não há perdão para Satanás e os seguidores dele. Porque não há perdão para aquele que quer o que é só do Pai. Vamos trazer o entendimento de Coré aqui, que a gente pode entender. Coré era levita. Ele tinha acesso, ele levava as coisas sagradas, ele desmontava, ele comandava ali grande grupo. Ele fazia parte de tudo aquilo ali. Mas do sagrado, no Santo dos Santos, que aí construiu ali, o que o Senhor mostrou para Moshe e ele construiu o que ele viu. Ele trouxe uma cópia do que existia lá, do que ele viu lá na eternidade. Que o Senhor mostrou para ele, ele fez uma cópia. E fez uma cópia dos utensílios que ele viu lá. Não é? O tabernáculo, todas as medidas, tudo foi dado para ele, como era lá no céu, assim na terra como no céu. Não é? E ali ele fez lá a primeira porta, que é o átrio, não é? Que tem aquela grande que você entra, e ali dentro tem a construção do templo. Dentro do templo tem lá os utensílios, né? Que é a menorá, o propiciatório, a mesa dos pães, não é? E tinha uma porta e tem os santos dos santos, que não é qualquer um que entra. É só o Corém, Hagadol. O Corém
entra nos santos. O Kohen Hagadol, que é o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote entra no santo dos santos. E o que Coré queria com Abirão e os outros? Não, a gente também tem direito, a gente também pode entrar nos santos e pode entrar no santo dos santos. Ele queria entrar, ele queria, era ser Kohen. Ele queria o lugar de Arão. Moshe estava defendendo. Nem Moshe entrava no Santo dos Santos, Moshe entrava nos Santos. Nem Moshe entrava no Santo dos Santos, era só Arão. E uma vez por ano também, como está escrito, só uma vez por ano que entrava lá para expiação, que os pecados eles matavam ali, né? E uma vez no ano, eles entravam no Santo dos Santos, que os pecados das pessoas iam acumulando ali. E uma vez no ano, entrava no Santo dos Santos. Não é? A gente tem que ler e entender para trazer entendimento às coisas celestiais. Então, ele queria era isso. E aí você traz entendimento. O que Satanás queria? Ele queria o que era só do Pai. Ele queria que era só do Pai. Por isso que não houve perdão para Satanás. Ele queria usurpar o poder do Pai. Ele queria entrar nos santos dos santos. Que é um entendimento que não, Espírito Santo, eu não vou falar o que é, que cada um que se o Espírito Santo estiver falando e quem for me ouvir, quem é, o que é o Santo do Santo, o que Satanás queria, no caso de Coré, ele queria ser o Kohen Hagadol. Era a posição que Coré queria. E ele foi e levou outros, fez aquela panelinha, outros também queriam, que outros também não queriam ser só levita, fazer parte do átrio, levar as coisas, mas os utensílios, ele queria também, era até os utensílios que tinha, quem carregava as coisas sagradas, quem arrumava era só o Kohen, que arrumava as coisas sagradas, até para arrumar. Quando eles tinham que mudar, que eles ficavam mudando, né? Ficou andando no deserto. Então, para trazer o entendimento, era esta a inquisição, a contenda, a confusão, a rebelião de Coré e aqueles chegados. A rebelião de Satanás, o que ele queria. A rebelião de Coré, ele queria ser Kohen. E os outros queriam ser Kohen, e ele queria ser Kohen Hagadol. Ele queria ser o sumo sacerdote. Ele queria entrar no santo dos santos. Era esta a posição que ele queria. E houve guerra no céu. Satanás queria usurpar o poder do Pai. Satanás queria que era só do Pai. E o Pai disse que ele não divide a glória dele com ninguém. A glória dele é só dele. Vamos colocar no lado para a gente trazer um entendimento nosso, humano. Deus nos fez viver em família. Não é? Deus nos fez viver em família. E tudo na família tem regra, cada um tem sua hierarquia, tem sua posição. E essa família cresce, tem filhos. Às vezes tem 5 filhos, vamos colocar. E tem desse um filho, eu estou colocando aqui uma explicação para trazer entendimento. O pai ali tem a posição, o filho é gerado do pai. Não é? A semente vem do pai. E esse pai, com a sua mãe, que é a progenitora, que gera vida, que cuida do lar, que é aquela mulher que está sempre pronta, é a mulher virtuosa, que ela está cuidando de todas as coisas, do seu marido, do seu filho, ela já vê as necessidades do filho, do marido, ela está ali, ela é cuidadora, provedora. E os dois estão ali no seu ninho, tem a sua comunhão. E aí tem um filho que fala, não, eu quero a posição do meu pai. Eu quero a posição do meu pai. E aí fala que não tem perdão, né? Um filho não pode ter a sua mãe e pegar ela como esposa. Não é? Que fala que esse filho tem que ser morto. Não há perdão para esse filho, na palavra, na Torá, né, que está escrito. E esse pai vai falar, não, eu quero a posição do meu pai, quer mandar, quer ter a posição que o pai tem. A posição até no quarto, no secreto do seu pai. Eu estou levando uma suposição, tá, meus irmãos? Então, é esta a posição. E o pai não pode aceitar uma coisa dessa. Esse filho vai ter que ser banido. Falou, que coisa é essa? Não é? Então, este é a palavra.
Esse é o segredo. O filho queria a posição do pai, queria aquilo ali que era só do pai. O filho não pode ter, nenhum dos outros pode ter. E que o Eterno possa falar o coração e trazer entendimento que essa palavra é linda. E no texto que eu falei, aonde está o texto que fala que Yeshua morreu? Aí como houve a queda, não é que a gente sabe, Coré foi, com todos que seguiram ali, foi afundado, com todos os seus pertences, tudo que era deles, a terra abriu a boca e consumiu todos. Só os filhos que fez uma escolha, os filhos foram resgatados, ficou com Moshe. Não é? Ficou com Moshe. Os filhos foram resgatados por Moshe e Moshe aceitou. Moshe criou, terminou de criar eles. Eles não eram, assim, bem umas crianças, né? Falar que é criança, mas eles já não eram crianças, eles já eram os rapazes, né? Entendido que crianças foram afundadas ali também, porque está escrito, crianças também foram consumidos junto com seus pais. E aqui, para trazer o entendimento, e depois disso, no dia seguinte, que está aqui falando, e no dia seguinte, toda a vida, no 17, fala assim, 6. Todavia, no dia seguinte, toda a comunidade do povo de Israel clamou contra Moshe e Arão. Olha para você ver. Vocês mataram o povo de Deus, e pelo fato de a comunidade estar se reunindo contra Moshe e Arão, eles olharam em direção à tenda e viu a nuvem desceu, né, e vai passando. E aqui no texto que eu quero colocar aqui, onde Yeshua morreu, é aqui. E aqui em Números, fala assim, ora, o número dos mortos que a praga chegou começou a matar a gente, né, mesmo Yeshua. O número dos que morreram, não é nessa parte aqui. Arão pegou um incensário, como disse Moshe, e correu para o meio da assembleia. Ali a praga já havia começado em meio do povo, mas ele adicionou o incenso e fez expiação pelo povo. Ele se prostrou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ele se prostrou entre os mortos e os vivos. Para trazer um entendimento, vamos trazer para o lado aqui espiritual, levar para o lado aqui, lá do começo, que Yeshua morreu antes da fundação do mundo. E Yeshua aqui morreu aqui quando Moisés se deita entre os mortos, que estavam morrendo pela praga. Quando está com a praga, a pessoa está doente, com gripe, as pessoas nem querem ficar perto, não é isso? Com a gripe, com medo de pegar. Ah, não, com medo de morrer, com a gripe mata, né? Não, vixe, nem sei se pode estar falando essa palavra. Aí Moisés se deitou entre os mortos e os vivos, que estavam ali, né? Muitos doecendo, morrendo com a praga. Ninguém quer ficar perto. Ele se deitou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Quem é os mortos? Os mortos, levando ali, são aqueles os mornos que não escolheu lutar ao lado do Pai. Lá em Apocalipse 12. Aquele que foi lançado pela cauda do dragão, que ficou com medo, que não lutou, é os mortos. São os mornos que não lutaram. Esse é os mortos aqui representados. E os vivos são os anjos. Miguel e os anjos lutaram ao lado do Senhor, não é? E lançou lá a serpente. Então, ele morreu ali, naquele lugar. Ele se colocou. E ele nos resgatou. Nós que estávamos mortos já, que nós não escolhemos, nós já estávamos mortos. Ele se deitou ali e a praga cessou. E tem oportunidade para nós vir aqui, nascer e escolher. O que você quer? Qual vai ser o seu estado agora? Qual vai ser a sua escolha nessa oportunidade que o Senhor está te dando, que está nos dando, me dando também? Nós vamos fraquejar, a gente tem tantas mazelas, tantas dificuldades que nós passamos aqui. Nós estamos no deserto, é num lugar de escolha, de sofrimento, de fazer uma escolha. Existe 2 caminhos só. Só tem 2 caminhos. A guerra é grande, meus irmãos. E a guerra não é pequena, não. É grande. Ah, estamos aqui tudo bem, cada um vivendo em suas vidinhas. Os anjos estão guerreando até agora. É que nossos olhos, nós estamos em dormência. Às vezes nós não enxergamos a guerra espiritual que há. A guerra aí, acima de nós. Nós estamos aqui vivendo nossas vidinhas, fazendo nossa escolha. Escolha. E há 2 caminhos. Não é? A porta, qual é os 2 caminhos? A porta larga e a porta estreita.
Espaçoso é o caminho. Faz de tudo. Viva, regala, faz o que você quiser. A porta é estreita, apertado e dificultoso é o caminho. Mas é esse caminho apertado, dificultoso, que vai te restaurar. Que vai te conduzir de volta para o estado original de quem você é, filho obediente do Pai. Tira a espada da bainha, se arrependa dos seus pecados. Por isso que João pregou. E Yeshua e seus discípulos ficou pregando. Por que Yeshua, João veio abrir o caminho? E Yeshua pregava arrependimento. Os apóstolos pregavam arrependimento e é o que nós temos que pregar. Arrependam-se, porque é chegada a hora de você escolher qual caminho você quer seguir. Você quer seguir o caminho de Coré e aqueles que se rebelaram? Você quer seguir o caminho de Satanás com seus anjos que já estão no passado, já foram condenados e sentenciados? Mas o Senhor deu a escolha a você para viver o presente, o agora. Escolha, pois, a vida, e Ele te dá um conselho. O Pai é tão bom que te dá um conselho. Escolha, pois, a vida. Nessa oportunidade que você e eu está tendo. Quem estiver me ouvindo, quem for me ouvir, esta mensagem é para agora. Se arrependam. Nós estamos no tempo de Noé. Nós estamos no tempo do fim. Não estamos no tempo de brincar, de aleluia, de tudo Deus fez novo. Deus conhece o coração. O que importa é o coração. Chega de balela, de mentira. Deus quer ver sua atitude, a sua escolha. Deus conhece o seu coração. Por isso que você tem que escolher, tomar uma atitude, uma posição. Não é ficar, não, Deus perdoa tudo, Deus é bom, Deus morreu por mim. E você não vai fazer nada, não? Ele já morreu, ele já fez o sacrifício. Agora cabe a você e a mim tomar uma posição. Escolher se santificar. Sem santificação ninguém vai ver o Pai. Fazer uma escolha de escolher o caminho apertado. Não é fácil. Não é fácil. O corpo vai querer tudo que é bom, que é agradável aos olhos. Não, é tão bom. Gente, não está na hora de ficar dormindo. Você só tem o hoje, o agora para se arrepender. Você não sabe se vai terminar esse dia. Está aqui caindo a chuva, não sei se vai passar. Você não sabe, eu não sei se eu vou terminar esse dia. Eu acordei, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho a oportunidade de me arrepender, Senhor. A hora está chegando, meus irmãos. Abrem seus olhos. Faça como Ruth. Teu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus. Não abra mão. Mesmo Noemi falando, volte minha filha. E deu bênção para ela, a bênção que Noemi falou. Que Adonai conceda a você segurança na casa de seu novo marido. Ruth deixou, a outra voltou. Orfa voltou para sua casa. Mas eu quero trazer nesse contexto que Ruth não deixou, ela não voltou lá para casa, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos é aquele que faz a vontade do Pai. A sua família é a família celestial. Os filhos de Coré, ele não foi com o pai. O pai se rebelou contra o nosso Criador. Ele ficou do lado de Moshe, do lado de Yeshua. Siga Yeshua. Ele é a salvação. Ele é a porta estreita. Apertado e dificultoso é o caminho. Busque, honre ao Pai agora. É a chance que nós estamos tendo. Não perca. Não perca essa chance. Busque santidade, arrependimento. A hora está chegando, meus irmãos. Peguem a espada, proclamem, busque, louve o nome do Senhor, procure agradar. Não é só, o Senhor conhece o meu coração e o Senhor quer ver suas atitudes, a minha atitude, nas suas escolhas no seu dia a dia, que vai te colocar um monte de coisa para facilitar. Não escolha as coisas fáceis, porque o adversário colocando para você, não, faz isso aqui, é errado. O dificultoso aquele trabalho, às vezes, não, mas faz isso, é coisa errada, fuja. Fica num trabalho simples, no pesado mesmo. A porta se fechou, se você vai ter que fazer isso, não faça. É o errado? Não faça. Fique lá, sem o trabalho. O Senhor, chore. Lázaro estava lá na porta, mendigando, fala, o justo não mendiga. Lázaro estava na porta do rico, mendigando o pão. As bolotas, ele desejava as bolotas que caíam. E ele
se alimentava das sobras. Mas ele servia, ele era fiel ao pai, mendigando pão. Então, para fazer o errado, escolha o caminho então difícil, porque a porta é apertada e estreito é o caminho. Eu até levei para uma direção, mas o Espírito está falando para mim falar, porque a hora está chegando. É tantos acontecimentos, é igual no dia de Noé, as pessoas vão estar casando. Ah, não é agora não, tem muita coisa para me fazer. Ah, não, se santifique hoje. Se santifique agora, vocês sabem. Quem for me ouvir sabe que nós não lutamos, por isso nós nascemos, nós estamos aqui para escolher. O Senhor te deu a chance de escolher. Não desperdice a oportunidade, porque o adversário não dorme. Ele está rugindo como um leão. Yeshua é o leão da tribo de Judá, ele também é um leão que ruge, mas só que ele está querendo carne nos dentes, ele está querendo a sua vida, a sua alma, porque ele já está condenado, porque ele quis algo que não era dele. A gente não pode querer algo que não é nosso. Que nós possamos estar ao lado do Pai, lutar ao lado do Pai, porque o Pai, você não é adotado não, você é filho. O Pai não corrige. Padrasto não corrige, não é? O Pai, ele corrige aquele quem ama, não é verdade? Que o Eterno possa falar ao coração de vocês. Não sei se a palavra aqui está indo porque parou, espero que esteja gravando ainda. Mas busquem santidade, arrependimento. Proclame o nome do Senhor, porque a vinda dele está próxima. Busque a cada dia se santificar, se limpar. Aonde você estiver, seja luz, seja sal, sal desta terra, que o sal não deixa a carne perder, mas não deixa, o sal pode estragar, pode ficar insípido e vai ser pisado pelos homens. Seja sal. Todo sacrifício era usado sal. Sem o sal, não tem gosto na carne. Você é o sal, você é a luz. Deixa a tua luz no alto para que todos vejam que você é filho do Pai, é separado, santo, é separado. Se separe, você não é qualquer um, em nome de Yeshua HaMashiach. E que cortou o que eu estava falando? O Pai nunca corrige o filho bastardo. O Pai só corrige aquele que é filho da sua semente, do seu sêmen. O Pai não corrige quem é bastardo. Você é filho, você não é bastardo. Por isso que o Pai corrige aquele que ama e corrige e fustiga. Se você que é filho, está passando por luta, dificuldade, está apanhando, o Pai só corrige, é porque você é filho. O Pai só corrige o que é filho. Então se levante, fique feliz em estar passando por esse teste, de ter a oportunidade de voltar a ser quem você é. Em nome de Yeshua, que essa palavra fale ao seu coração. Em nome de Yeshua. Arrependimento, santidade, sem a qual ninguém verá o Pai. Em nome do nosso Yeshua, nosso Salvador, aquele que nos redimiu da morte para a vida. E esqueci também de falar que depois desta queda, houve a queda do Gênesis 6, e antes houve outras rebeliões no céu. Por isso que Gênesis 6 também relata essa outra rebelião. Anjos continuaram caindo depois disso, não é? Que a rebelião lá, relatada em Gênesis 6, que foi os 200 anjos que vieram, desceram, se corromperam, se deitaram com as filhas de Caim. Voltei para relatar isso, que está escrito lá, em números naquela parte lá que está escrito, na parte que eu relatei, que Yeshua morreu, né? Ali, que houve novamente, depois que houve batalha no céu, a batalha é cumprida, meus irmãos. E esses anjos vieram, se corromperam aqui, quando Deus veio e formou a terra, relatando ali. Então a batalha, e nós estamos aqui até agora, nós estamos lutando. E que nós possamos ser os guerreiros que lutam e escolhem lutar ao lado do Pai.
E eu não podia deixar de relatar, que fala aqui, né? Não houve só uma queda, né? Houve lá aquela e depois ficaram mais lá os outros lá, como aquelas pessoas foram voltar e falaram, não é só vocês que é filho do pai. O que vocês fizeram? Mataram o povo do pai de Adonai, né? No número 17. Então, porque não houve só aquela queda, depois continuou tendo batalha. E houve mais quedas, não é? Que está relatado em Gênesis 6. Então, a palavra é um código que nos traz entendimento. A gente tem que lê-la por completo. E o Eterno quer trazer entendimento, porque Daniel escreveu, nos últimos dias, o saber da palavra, a ciência da palavra, o Senhor traz entendimento a nós, a você, em nome de Yeshua.